Bom, pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal Aula EAD para mais uma aula do curso 100% gratuito Crie planilhas profissionais no Excel 2016 do zero do portal aulaead.com. Se você ainda não está fazendo o curso pelo portal Aula EAD, é muito simples. Basta você acessar aulaead.com, se cadastrar aqui na parte de cima gratuito. Eu já estou logado aqui com o aluno teste 3. Procurar o curso aqui na lista de cursos. Existem vários cursos gratuitos. Vou entrar no curso de Excel aqui. E aí eu tenho o botão aqui, fazer o curso. E já estou com o meu curso aqui disponível aqui com todas as aulas. 1, 2, 3. A última aula nossa foi a aula 7, trabalhando com várias planilhas. Onde nós fizemos aqui a aula, o exercício, tem a planilha do curso. E vamos agora para a aula 8, trabalhando com pesquisas, classificação de bases de dados e filtros. Vamos lá. Então vou acessar aqui a minha planilha Artes Marciais. E aqui na planilha Artes Marciais vou trabalhar com classificação. Ou seja, colocar as coisas em ordem alfabética ou em ordem numérica. Vamos lá. Vou começar assim, ó. Não vou marcar nada, simplesmente vou clicar aqui na primeira célula da minha planilha e eu tenho um botão aqui na parte superior, aqui na minha barra de página inicial, classificar e filtrar. Vou clicar aqui em classificar e filtrar e pergunta para mim se eu quero fazer de A para Z, de Z para A ou uma personalização. Vou escolher aqui de A para Z, ou seja, do menor para o maior. Vou clicar e automaticamente, se você olhar minha planilha agora, ela está em ordem alfabética. Ou seja, olha lá, o Anderson Abreu, depois o Anderson Mendonça, depois o Anderson Silva, depois B, C, D e assim por diante, aqui o último, o Wellington. Vou clicar aqui novamente em classificar e filtrar e vou escolher agora ao contrário, de Z para A. E automaticamente a minha planilha ficou na ordem inversa, né? Ou seja, do último para o primeiro, ou seja, de Z para A. Eu vou dar 2 Ctrl Z aqui para desfazer, voltar a minha planilha ao original. Eu quero mostrar uma coisa que normalmente o pessoal acaba errando aqui na hora de classificar e filtrar. Eu vou deixar ticado primeiro fora da minha área de dados da planilha Artes Marciais e vou clicar lá em classificar e filtrar. E vou escolher de A para Z. E olha a mensagem. Isso não pode ser aplicado ao intervalo selecionado. Selecione uma única célula dentro de um intervalo e tente novamente. Ou seja, ele pede para você simplesmente clicar dentro da planilha. E a partir do momento que você clicou, clicar lá em classificar e filtrar, classificar do menor para o maior, por exemplo, aqui. E olha lá, como eu estava com clique na coluna do peso, ele classificou do menor peso para o maior peso. Vou dar aqui um Ctrl Z novamente para voltar ao original da planilha. Então, sempre que eu quero, por exemplo, que você classificar pela faixa, vou clicar em uma única célula da faixa, de A para Z. Ó, primeiro a amarela, depois a azul, depois a branca, e assim por diante. Então a gente já aprendeu que eu posso classificar simplesmente selecionando uma célula da coluna que eu quero classificar. Vou fazer aqui uma coisa errada de propósito para vocês verem que é um erro comum com o pessoal que está começando a classificar no Excel. Eu vou selecionar toda a coluna aqui que contém os nomes. E aí eu vou vir aqui em classificar, filtrar, por exemplo, de A para Z. E ele pergunta para mim se é para expandir a seleção ou é para continuar com a seleção atual. Vamos entender isso. Se eu expandir a seleção, ele vai pegar o Leandro, junto com a idade 36, junto com o peso 100, junto com a arte marcial karatê, junto com a faixa amarela, e vai classificar levando em consideração todos os dados do Leandro. Agora, se eu usar aqui, ó, continuar com a seleção atual, ele vai classificar somente isso que eu marquei. Somente essa coluna que tem os nomes aqui. E com certeza vai embaralhar, ou seja, o Leandro vai perder a referência aqui da idade, do peso dele. Vamos fazer isso aqui errado para ver como vai ficar. Eu vou clicar em classificar. Pela minha formatação aqui de ter cor sim, cor não, vocês já perceberam aqui que ele mudou só esses dados que estão aqui na coluna A. E aí embaralhou tudo, ou seja, perdeu a referência de quem é o Leandro, quem é o Anderson, quem é o Bruno e assim por diante. Então, eu vou desfazer aqui, vou dar um Ctrl Z. E quando você tiver um caso desse aqui, que você selecionou e pedir para classificar, você vai pedir para expandir a seleção. Classificar. E aí sim ele levou os dados com as suas referências. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal. E vamos ver agora que você já entendeu as classificações simples, simplesmente clicando aqui, as classificações avançadas. Eu vou clicar aqui em classificar e filtrar e vou pedir aqui, ó, personalizar a classificação.
A partir do momento que eu faço isso, olha que interessante. Ele pergunta para mim por que eu quero classificar. E aí eu posso escolher aqui, ó, pelo nome, pela idade, pelo peso, pela arte marcial, pela faixa. Ele leu aqui os meus títulos, né? Vou escolher aqui, por exemplo, para classificar primeiro pelo peso. E depois do peso, ele pergunta, são valores? É a cor da célula? É a cor da fonte? É o ícone da célula? Tal. São os valores. E do que? Eu quero do maior para o menor. Então, mais pesado primeiro. É uma primeira classificação. Mas eu queria que se repetisse o peso, se empatasse o peso, eu tivesse um critério de desempate. Então eu vou adicionar nível. E se o peso empatar? Ah, eu vou querer classificar pela faixa. Do que? É o valor da célula e eu vou pedir de Z para A. Vou dar um OK aqui para a gente ver como é que vai ficar essa classificação dupla aqui, né? Se o peso empatar, ele vai desempatar pela faixa. OK. E olha lá. Eu tenho duas pessoas com 115 quilos e primeiro o que é faixa roxa. Eu tenho aqui, vamos ver aqui, com 80 quilos várias pessoas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Primeiro classificou por 80 quilos. E depois por quem? Pela faixa. Rosa, preta, azul e azul. A mesma coisa aqui de 70, 70, 70, 70 e pela faixa. Então, eu tenho um primeiro critério com peso, o segundo critério com a faixa. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente fazer mais uma vez. Vou selecionar aqui a minha planilha. Classificar e filtrar, personalizar a classificação e vou classificar aqui primeiro por arte marcial. Então, arte marcial, eu vou pedir aqui de Z para A, adicionar nível. Se a arte marcial empatar, desempate, né, pelo peso, então peso do maior para o menor, adicionar nível. Se o peso empatar, eu quero que desempate pela faixa. Então, pela faixa de A para Z. Vamos lá, vou dar um OK. Está classificada a minha planilha. Então, primeiro, todo mundo quer Taekwondo, depois todo mundo quer MMA, depois todo mundo quer Karatê, depois todo mundo quer Judô, só tem um. Depois o pessoal quer Capoeira. Empatou a arte marcial, ele está vendo pelo peso, então do maior para o menor. Então, primeiro que tem 110 quilos, depois o de 80, depois o de 70, depois o de 60. Empatou aqui o peso, ele está desempatando pela faixa. Então, primeiro a azul, depois a rosa, depois a verde. Nota uma classificação aí tripla, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, fazer um último layout, um último desenho. Vou selecionar aqui os meus títulos até o final. Classificar e filtrar, personalizar a classificação. Vou classificar aqui primeiro pela idade, dos mais novos, ou seja, do menor para o maior. Depois vou adicionar um nível. Se as idades empatarem, eu quero que classifique pela arte marcial. Então, a arte marcial de A para Z também. Vou adicionar um nível, eu quero que classifique pela faixa. E se a faixa empatar, adicionar nível, eu quero que classifique pelo nome. Então, primeiro a idade, as idades que empatarem pela arte marcial, as artes marciais que empatarem também pela faixa, as faixas que empatarem também pelo nome. Vamos lá, vou dar um OK, uma classificação com 4 níveis. Tá lá, ó. Então, primeiro os de 15 anos, depois os de 16, depois 17, 18, 20, 22. Vamos ver aqui nos 22 que empatou alguns, ó. Os que empataram estão desempatando pela arte marcial aqui, ó, Karatê. E os que empataram na arte marcial aqui, Karatê e Taekwondo, desempatando pela faixa. Então, olha que legal aqui as formas que você tem de classificar os seus dados no Excel. Bom, espero que vocês usem esse conhecimento no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a videoaula. Lembrando que esse curso você faz totalmente gratuito aqui no portal Aula EAD. Aproveita para curtir o Facebook do professorramos.com e ficar por dentro de todas as novidades na área de TI. Estou sempre postando novidades, matérias interessantes aí para vocês ficarem atualizados. Acessar também o professorramos.com e se inscrever no nosso canal clicando no logotipo aqui no canto inferior direito da tela. Assim, sempre que eu lanço uma aula, você é avisado. Até a próxima!